Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Vamos juntos com o CBN Esportes até meio-dia. E já vamos girar as informações porque hoje tem Mundial de Clubes, tem decisão. O Fluminense estreia na competição às 3 horas da tarde no Mundial. O tricolor carioca vai enfrentar o Al-Ahly do Egito e quem vencer encara o vencedor de Uriah Heads e Manchester City, que se enfrentam amanhã também às 3 horas da tarde. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia, ótima semana a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. E a semana começa ainda com a novela envolvendo a permanência ou não do goleiro Kaique França no estádio Moisés Lucarelli. O Sport entrou forte na parada e é mais um interessado em contratar o camisa 12 da Ponte Preta. O Leão prioriza o setor defensivo e também a posição de goleiro, já que Renan, que foi o titular na temporada 2023 do time pernambucano, foi oficializado como reforço do Juventude. Liga dos Campeões, definidos os confrontos da oitavas de final da Champions. Atenção, hein? Porto contra Arsenal, Napoli contra Barcelona, o PSG enfrenta a Real Sociedad, Inter de Milão contra Atlético de Madrid, PSV contra Borussia Dortmund, Lazio pega o Bayern de Munique, Copenhague joga contra o City e o Red Bull Leipzig joga contra o Real Madrid. São estes os confrontos da Liga dos Campeões. E agora o destaque do futebol paulista, Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Começando pelo Santos. O Santos planeja reforços para a temporada do ano que vem, onde vai jogar a Série B. O lateral esquerdo Dalbert, que estava no Internacional, assim como o atacante William Bigode, que estava no Atlético Paranaense, interessam ao Peixe. O meia Pedrinho, ex-América e São Paulo, também é outro em pauta. Já o meia venezuelano Soteldo deve ser emprestado para o Grêmio por uma temporada e não permanece no ano que vem. Nesse final de semana, o atacante Endrick esteve na Espanha e visitou os novos companheiros de Real Madrid e o técnico Carlo Ancelotti. Foi muito bem recebido pelos companheiros, sempre acompanhado do atacante Rodrigo. Ele também esteve no Santiago Bernabéu para a vitória do Real Madrid por 4-1. Teve até entrevista em espanhol dada pela joia palmeirense. Já o Corinthians está muito próximo de fechar a contratação de Ranieri. Além dele, outros 2 volantes são especulados. Thiago Mendes, ex-São Paulo e atualmente no Catar, e Thiago Maia, do Flamengo. O Timão anunciou a venda do jovem atacante Felipe Augusto, hoje de 19 anos, para um time da Bélgica por 3 milhões de euros. Já o tricolor paulista começa a semana tentando definir a vinda do meia Damián Bobadilla, do Cerro Porteño. O tricolor paulista ainda monitora as situações de Ferreira e Pedro Raul, ex-Vasco, que está no México, viu, Julio? Boa, Fábio Chaib. Agora falando de skate, a brasileira Raíssa Leal conquistou ontem o vice-campeonato mundial de Skate Street em Tóquio. A japonesa Yuki Yumeka Oda ficou com a medalha de ouro. E a também japonesa Nishia Mojimo completou o pódio com bronze. E agora destaque do Guarani com Antônio Lupi. O Bugre, que também abre a semana com a expectativa dos primeiros reforços serem anunciados de forma oficial. A negociação com o Neto Moura acabou esfriando e o volante deve permanecer no Mirassol. A diretoria mira até 10 reforços. Daqui a pouco a gente fala quais são as especulações do Bugre para a temporada 2024. Boca Juniors, Juan Román Riquelme é o novo presidente do Boca. O ex-jogador e ídolo do clube venceu Andrés Ibarra em eleições históricas. Com 46
1.000 votos. Esse foi o maior pleito do futebol argentino. E agora destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Um abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Acabo de receber uma bronca aqui de Antônio Lupe. Ele está contrariado por eu ter colocado no roteiro as japonesas aqui, a Yumeka Oda e a... Cadê aqui? Momijo. A Nishia Momijo. Você derruba o apresentador. Ele está completamente consternado com o roteiro do programa. Ô, Julião, eu tava vendo aqui, caçando algum noticiário, como é o mundo do futebol, né? Você se lembra do lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo? Sim. Lembra quando ele surgiu no Flamengo? Sim, que era um jogador de seleção brasileira, chegou a vestir a camisa amarelinha, foi negociado com o futebol do exterior, vem para o Palmeiras, não consegue jogar. Vem para o Fluminense, não consegue jogar. E agora tem a notícia, né? Estou caçando aqui, de que o Santos demonstra um certo interesse. E no Santos ele foi bem, mas lá atrás, né? Há muito tempo. Vamos ver, né? Se realmente concretiza esta negociação e se o Jorge volta a jogar futebol. Porque quando ele começou no Flamengo, parecia que seria um baita lateral para o futebol mundial. E isso, infelizmente, até agora não aconteceu. 11h14. Você, torcedor ouvinte, também mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, código de área 19 991869070. O CBN Esportes está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h17, informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Norte e Sul, sentido Guarani, tem lentidão desde a Avenida Coronel Silva Teles até ali a chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson por conta de obras no local. No sentido Taquaral, trânsito livre. A Avenida Júlio Prestes tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado encontra lentidão na chegada à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. No restante da via, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, desde a Avenida Norte e Sul até ali a altura da Rua Coronel Quirino. Pela pista da esquerda, trânsito livre. No sentido oposto, o motorista não encontra dificuldades. Vai fazendo um bom caminho, Júlio.
Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h18. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E no último sábado, o time de Campinas não conseguiu vencer o Forte Cruzeiro. O Vôlei Renata perdeu por 3-0 no ginásio do Riacho, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Com parciais de 25-19, 25-15 e 25-17, o time mineiro não deu chances ao Vôlei Renata, que volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 22, às 6h30 da noite, para enfrentar a equipe do Joinville na última partida de 2023. O jogo terá transmissão da CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e antes das informações com o Gui Paradella, porque tem informações envolvendo o Santos e São Paulo, vamos aqui falar sobre o Mundial de Clubes, né? Porque hoje teremos o Fluminense em campo contra o Al-Ahly, o jogo às 3 horas, né? E talvez aí, né, Carlão, já a primeira grande surpresa, todos nós esperávamos, ou todos não, né? Ou a grande maioria, o Al-Ittihad, por conta do Benzema, das estrelas, um time com Romarinho, com jogadores experientes também que já passaram pelo futebol europeu. Mas o jogo do Al-Ahly, não sei se você acompanhou, foi impecável, assim, e mais, né? Teve pênalti desperdiçado pelo Benzema, teve gol perdido pelo Al-Ittihad, então, assim, foi uma vitória, apesar do 3-1, com um sufoco do Al-Ahly. Talvez seja a melhor opção para o Fluminense, até pelas individualidades do Al-Ittihad, porém, o Al-Ahly é uma equipe experiente em mundiais, né, Júlio? Já passou pela vida do Corinthians em 2012, passou pela vida do Palmeiras, passou pela vida do Flamengo também, ou seja, tem ali uma ligação com os brasileiros que participaram do Mundial. E hoje tem o Fluminense, né? Um clima de tensão, uma ansiedade natural para o Flu, que pela primeira vez participa da competição. E o Al-Ahly, já um frequentador assíduo e já jogou, né, pelo Mundial nesta temporada. Mas a gente acredita sim num Fluminense muito bem treinado pelo Diniz, num Fluminense empolgado pela Copa Libertadores, um Fluminense que não deixou de lado o Campeonato Brasileiro, atrapalhou a vida de muita gente na reta final e atrapalhou no sentido positivo da coisa. E vamos ver se o Fluminense consegue vencer, conta com a experiência de Marcelo, de Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo, Fábio, ou seja, muita expectativa aí em torno deste jogo e que possa prevalecer a força do Flusão, que é o Brasil no Mundial de Clubes, Júlio. Fala isso pro torcedor do Flamengo. Tem isso, Lupe? É o Brasil? Não tem. Isso Ele é o representante da América do Sul. Mas eu imagino que torcedor do Botafogo... Mas aqui em São Paulo, por exemplo... acho que aqui é mais ameno. É mais ameno. Eu acho que a rivalidade no Rio, eu acho que essa questão aí de o Flamengo é o Brasil no Mundial. Isso aí é só aquela coisa, né? Aquele slogan, né? Mas o Fluminense em São Paulo eu acho que conta com a torcida, né? Dos grandes da capital paulista. Agora no Rio, não, né? Não, mas eu acho que aqui vai ser pra tanto faz como tanto fez. Quem ganhar, ganhou, entendeu? Isso. Acho que se fosse, por exemplo, um Corinthians, por exemplo, o torcedor do Palmeiras não queria que o Corinthians vencesse o Chelsea. O torcedor do Corinthians ficou muito apreensivo quando o Chelsea venceu o Palmeiras. O próprio Flamengo, né? O Flamengo ele é tão popular que em São Paulo também ele é uma equipe com o torcedor que vai contra, né? O Flamengo ele tem ainda uma certa
rejeição, Sim. né, por parte do público, não só no Rio de Que Janeiro, ano o Flamengo foi mas em campeão São Paulo. do Mundial em 81. 81. Isso. E é o único carioca campeão Sim. do mundo. Ou seja, eles querem continuar com esse título, né? Mas assim, eu vou torcer pro Fluminense. Eu quero que o Fluminense Também. conquiste o título, porque o Fluminense, se conquistar, eu acho que eu não tenho aqui de cabeça e vai ser difícil eu ter essa informação. Mas vai ser um dos elencos mais envelhecidos dos brasileiros a conquistar o título mundial. Porque você pega o Corinthians em Pô, o 2012... Fluminense tem 2 quarentões. 3, né? Fábio, Felipe Melo, 2 quarentões. Dois quarentões. Agora, Fábio, na Felipe casa Melo. dos 30, vários. Isso. Né? E aí, Fábio Chaves, sua expectativa hoje, Fluminense é o grande favorito para enfrentar o Al-Ahly, Fábio? No papel, sim, Júlio, mas a pressão que a torcida do Al-Ahly faz também eles jogam praticamente em casa, né? Ali o Egito, perto da Arábia Saudita, muitos torcedores já dividiram a arquibancada contra o Al-Ittihad, né, no jogo contra o time da casa, e hoje especula-se que cerca de 17 mil torcedores egípcios estarão no estádio e apenas 2 mil torcedores do Fluminense, né, do tricolor carioca. Claro, é evidente, a Arábia Saudita e o Brasil é muito mais longe, muito mais difícil de ir, mas a pressão que vai vir das arquibancadas pode ser diferencial também para o Al-Ahly. Como o Carlão disse, um time acostumado a enfrentar Mundial, né? Acabou nunca passando para a final, mas já enfrentou o Internacional, Corinthians, Palmeiras, até o próprio Flamengo na disputa do 3º e 4º ano passado, e isso conta bastante também. E essa força da arquibancada, uma torcida que canta bastante, que vibra muito também, pode complicar o Fluminense nessa questão de jogar praticamente em casa o Al-Ahly nessas semifinais do Mundial. Pois é, então eu tô na expectativa também, assim como vocês, de um grande jogo do Fluminense. Eu acho que hoje é um jogo de paciência, né? Acho que esse pode ser o grande diferencial do Flu e é uma característica dos times do Diniz, né, Carlão? E estreia é sempre complicado, a tensão existe, a ansiedade. O Fluminense montou uma boa estrutura lá em Jeddah, né? O próprio Washington Coração Valente já está lá. Fred. Você viu? Tá grande, hein? Então, cara, Inchado, é verdade, né? aquela imagem Eu lá? acho que é. Uma barriguinha saliente. Parou de jogar, Também, né? Gosta, tá muito rico. Bom, né? Mas que o Flusão tenha boa sorte, que consiga aí a vaga na final, até porque seria interessantíssimo um duelo, mesmo com o favoritismo do City, mas seria interessante este duelo Fernando Diniz e Pepe Guardiola. É isso aí. E agora vamos com Gui Paradella, porque tem informações importantes sobre Santos e São Paulo. Fala, Gui. Os próximos dias podem ser decisivos para o São Paulo de 2024. Definições sobre jogadores importantes para a próxima temporada podem acontecer. O primeiro deles, o paraguaio Damián Bobadilla. O jogador já tem tudo acertado com o tricolor. Com o Cerro Porteño também está tudo certo. Falta apenas a chegada de documentos para que ele possa assinar o contrato e ser anunciado. Ele será o terceiro reforço. Antes, já foram trazidos o atacante Eric e o volante Luiz Gustavo. O segundo caso se refere a Lucas. O presidente Júlio Casares, em entrevista recente à ESPN, confirmou que está otimista pela permanência do jogador. A oferta ao camisa 7 foi de um contrato de 3 temporadas. Nas palavras de Casares, abre aspas, quem sabe a gente não tenha um Natal feliz e esse seja o grande presente. Estamos nos esforçando para que no Natal a gente consiga brindar a presença do Lucas. Fecha aspas. A terceira definição é com relação à Ferreirinha. O atacante tem contrato até o final do ano que vem, mas o Grêmio ainda faz jogo duro para liberá-lo. Não quer perder o jogador sem receber uma compensação financeira. O atleta já demonstrou interesse de jogar pelo tricolor do Morumbi. A ideia da diretoria e da comissão técnica é a de começar a pré-temporada já com o elenco completo. De São Paulo, Guilherme Pradella. Próximo dia 19 de dezembro, Marcelo Teixeira irá tomar posse como presidente do Santos. Apesar do mandato começar somente em 2024, o trabalho já vem acontecendo, principalmente na reformulação do elenco. A questão salarial é o que vai balizar os atletas que serão liberados e contratados. No sábado, o alvinegro praiano garantiu a permanência do volante venezuelano Tomás Rincón. Quem pode sair é Soteldo, que tem conversas para ser contratado por empréstimo pelo Grêmio. Para contratações, os nomes especulados nos corredores da Vila Belmiro são vários.
o lateral esquerdo Dalbert, ex-internacional, o meia Otero, com passagens por Atlético Mineiro e Corinthians, além do atacante William Bigode, que em 2023 jogou pelo Fluminense e pelo Atlético Paranaense. O volante Pituca aceitou reduzir o salário após o rebaixamento do Peixe para a Série B e está fechado com o clube para 2024. Segundo o Lancinete, o meia Giuliano, que não teve contrato renovado com o Timão, também está na mira, além do lateral Abner Felipe, que hoje está no futebol belga. Outro que está no futebol internacional e possui negociações avançadas é o atacante Pedrinho, ex-São Paulo e América Mineiro, e que está no Lokomotiv Moscou da Rússia. O jogador foi demitido em abril do tricolor paulista após ser acusado de agressão contra a ex-namorada. Mas, além de jogadores, a diretoria também precisa correr atrás de um técnico para o lugar de Marcelo Fernandes, que mesmo assim permanecerá no clube. Em 2024, o Santos só terá 2 competições para disputar: o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheib, atualizações agora sobre a situação envolvendo a busca do Santos por um novo treinador, Fábio. Parece que o Santos acertou, segundo informações da TV Tribuna, afiliada da TV Globo lá no litoral paulista, na Baixada Santista. O Santos aceitou pagar a multa por Fábio Carille ao clube japonês Varin Nagasaki, japonês, onde estava Fábio Carille. O Santos vai pagar $1,5 milhão, cerca de 7 milhões de reais, parcelados. E Carille está muito perto do Santos, já estão assinando até as minutas do contrato. Carille deve ser anunciado ainda hoje, vai retornar à Baixada Santista para dirigir o Peixe agora na Série B. Júlio. Eu posso pedir pro Fábio repetir o valor que vai ser parcelado pelo Santos? Por favor, Thiago, você tem aí? Claro, $1,5 milhão, na cotação atual, cerca de 7 milhões e 400 mil reais. Tá, 7 milhões de reais. Não é possível. Pelo Fábio Carille, com todo o respeito. Professor Fábio Carille? Professor Fábio Carille. Uma coisa que não entra na minha cabeça, eu estava comentando com o Carlão, na verdade, que puxou esse gancho hoje de manhã aqui na redação, o Santos, as principais informações é que ele está reduzindo porque vai jogar a Série B, a cota é mais baixa. Enfim, todos os problemas dos clubes que já passaram pela Série B sabem o que eu tô falando. O Corinthians está querendo pagar não sei quanto pro Lucas Veríssimo, quer pagar um combo do Internacional com Alan Patrick, Maurício e mais 92 milhões. De onde que tá saindo todo esse dinheiro? Mudou a situação? Será que eles ganharam na Mega Sena da virada de forma antecipada? Não dá para entender. As notícias que envolvem o Corinthians, parcelar estádio, coisa e tal, problemas financeiros, o Santos não precisa nem falar, né, o problema que enfrenta, e a gente se depara com números exorbitantes. Essa negociação, ou eventual negociação Corinthians Internacional, agora essa multa que vai ser paga pelo Santos para trazer o Fábio Carille. Cara, o dinheiro que envolve time grande é fora, né? É muito fora da casinha. Meu Deus do céu. Não dá para entender. O time passando o chapéu e a gente se depara com esses valores. 11h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu de 4,51% para 4,49%. É a primeira vez desde junho de 2022 que os analistas veem o IPCA de 2023 abaixo de 4,5%. A projeção recuou pela segunda vez consecutiva e permanece abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2023, a meta central de inflação é de 3,25% e será considerada cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, será interrompida uma sequência de 2 anos de descumprimento da meta. Para o ano que vem, a projeção do IPCA permaneceu em 3,93%. As expectativas estão no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O Congresso deve promulgar na quarta-feira a PEC da reforma tributária que foi aprovada na semana passada, depois de 30 anos de tentativas.
Na primeira grande mudança, desde o fim da ditadura militar, a proposta vai unificar impostos, simplificar a cobrança e dar mais transparência ao sistema tributário. O texto ainda depende de leis complementares para entrar em vigor e a transição vai ser concluída apenas em 2032. Um policial federal foi morto por um PM na praia do PP, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do batalhão do Recreio foi deslocada para o local depois de receber a informação de que um homem armado estava ameaçando pessoas num quiosque. No local, os agentes encontraram um policial federal com a arma em punho. Um PM teria atirado para se defender. Uma mulher foi baleada. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Voltamos aqui com o nosso CBN Esportes. E já vamos falar do futebol de Campinas, barra Botafogo, né, Lu? Porque a gente precisa falar do Botafogo, que é neste momento, o Botafogo de Ribeirão, né, um dos times mais ativos no mercado, envolvendo o Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. E o noticiário do Botafogo também interessa diretamente a torcida do Guarani, Lupe. Interessa, vamos lá. O Botafogo, ele é um concorrente de Ponte e Guarani em todas as competições. Inclusive, o Botafogo vai disputar a Copa do Brasil, hein? Ponte e Guarani estão fora da competição nacional, mas estão no mesmo campeonato estadual, Campeonato Paulista, e também na Série B do Campeonato Brasileiro. E, sim, chama a atenção a movimentação de mercado do Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro da Série B terminou dia 26, correto? Isso. Então, poucos dias após o encerramento da série B, o Botafogo anunciou o João Carlos, goleiro ex-Ponte, que estava no Cuiabá, e o Michael Fracaro, goleiro do ABC, que fez uma partidaça contra o Guarani e também na reta final da Série B, mesmo com o ABC rebaixado. Aí no dia 7 de dezembro também anuncia Douglas Baggio, que foi um dos principais jogadores do Novo Horizontino nas últimas temporadas. Contrata o atacante Emerson Negueba, que veio do Cuiabá, bom jogador também. Leandro Pereira, que estava na mira da Chapecoense, aquele ex-Palmeiras. Depois, o Fábio Sanches, ex-Ponte Preta. Contrata também o português Thiago Alves, até porque o Botafogo tem um técnico português. Contratou hoje mais dois anúncios. O Bernardo Chapo, que estava negociando com o Atlético Goianiense, Série A de Campeonato Brasileiro. E acaba de anunciar a contratação do volante Matheus Barbosa, que defendeu o Guarani na última Série B. Ou seja, ele contratou jogadores que estavam na mira de Ponte e Guarani, em termos de renovação, o Fábio Sanches da Ponte e o Matheus Barbosa do Guarani, além de jogadores que também estavam na mira de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E o colega Lucas Sossafa postou hoje que o Botafogo fez uma proposta pelo Derek do Guarani, só que não avançou, né? A tendência é que o Derek, caso saia do Guarani, vá jogar a Série A ou exterior, ou seja, o Botafogo tá agressivo no mercado, né, Carlão? E a saída do Matheus Barbosa
pelo que eu conversei com algumas pessoas ligadas ao clube, não estava nos planos até aparecer o Botafogo. Sem dúvida, nós até fazíamos uma conjectura, de repente, numa eventual permanência, não, uma chegada do Neto Moura, né, que foi ventilado na semana passada, estava aquecida a negociação, esfriou de vez, né, até porque ele já acertou com o Mirassol. Mas nós fazíamos, olha, um meio-campo, um tripé com o Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Neto Moura. O Lupe ainda disse, o Matheus Barbosa não é garantida a permanência. A gente fala, então é Neto Moura e Matheus Bueno. Agora nem Neto Moura, só o Matheus Bueno. E aí essas contratações do Botafogo realmente chamam a atenção, até porque são jogadores assim, pode dar errado, mas normalmente não dá. Douglas Baggio, todo time que ele jogou, ele rendeu alguma coisa, principalmente agora no Novo Horizontino, que foi um personagem importante, chegou até a ser capitão da equipe em alguns momentos. Fábio Sanches, o único empecilho é a parte física do Fábio Sanches com relação às lesões, mas aí a gente pode colocar também na conta da falta de estrutura da Ponte. Tecnicamente é um cara que ajudou absurdamente, é aquele líder positivo dentro do vestiário. E o Matheus Barbosa rendeu um começo ainda duvidoso no Guarani, mas depois teve uma sequência importante. E o Guarani cai na Série B, o rendimento do Bugre cai à medida que o Matheus Barbosa também não consegue render. Mas nomes interessantes, nomes de um clube que está se estruturando, e é só um termômetro ou só um parâmetro do que Ponte Preta e Guarani vão enfrentar no Campeonato Paulista. O número tão sonhado de permanência, 12 pontos, né? De 10 a 12 pontos, normalmente 12 para garantir realmente. Então já fica aí a atenção para Ponte Guarani, porque o Botafogo é um rival, vai ser um adversário de Ponte Guarani e está se reforçando muito bem com jogadores veteranos, porém jogadores de qualidade. É isso, o Guarani vai precisar buscar uma reposição agora com a saída do Matheus Barbosa, e ainda tem aquela questão, né, Lupe, da valorização do Matheus Bueno também, que tem contrato até 2025, mas tá valorizado, né, e às vezes algum clube vem, às vezes clube de fora também, então vamos imaginar que o Matheus Bueno segue no clube, porque tem contrato. Mas e aí? Sem o Matheus Barbosa, o Lucas Araújo tem contrato também, assume a titularidade ou o Guarani vai em busca, né? O Lucas foi um 12º jogador, né? Não é do nível do Matheus Barbosa, mas principalmente naquele momento de crescimento do Guarani, 3, 4 vitórias consecutivas, quando o Lucas Araújo jogou, ele conseguiu corresponder. Agora, talvez não deu o casamento que deu entre os Matheus, né? O Bueno e o Barbosa. Mas, neste instante, né? Nesta segunda-feira, 18 de dezembro, o Lucas Araújo é o substituto do Matheus Barbosa. E fica uma dúvida, né? Se a gente até comentou naquela coletiva final, que até foi questionado, acho que o Ricardo Moisés estava ao lado do Humberto Louser, se aquelas renovações que foram feitas no meio da Série B, elas interferiram no desempenho da equipe, porque outros jogadores não tiveram o mesmo destino, né, a permanência. O Matheus Bueno, se o Guarani não tivesse assinado essa renovação lá atrás, com certeza ele também estaria fora. E acredito que o Barbosa, que era o próximo alvo da diretoria, não sei se perdeu time ou se os representantes do jogador também queriam uma valorização e que o Botafogo acabou concedendo nessa negociação agora, depois da Série B, pode ter pesado. Mas o Guarani precisa de reforços, né? O próprio Juliano Camargo, na entrevista que concedeu a Isaene Sampaio, do GE, ele falou que se aparecer uma proposta boa, o Guarani não pode ficar rejeitando, né? Todo mundo muito apertado. Exatamente. Agora o que sem preocupa, a Copa do Brasil, né? Agora o que preocupa e eu acho que é um ingrediente importante na hora de negociar com o atleta, né? Porque a Copa do Brasil financeiramente é uma competição que vale demais. Querendo ou não, era 2 milhões aí no ano garantido. Um jogo que você faz já são 500, né? Um jogo, só de você estar parece que 500 mil. Agora, o que preocupa é assim, as equipes de Campinas perdendo para equipes que, cara, a Ponte não perdia jogador por exemplo, pro Ituano. Hoje ela perde. O Guarani não perdia jogadores pro Botafogo. Tradicional Botafogo, torcida presente, um baita de um estádio, mas o Guarani não perdia jogador para o Botafogo e hoje perde, né? Então, preocupante o cenário do futebol campineiro. A Ponte ainda pior, mas o Guarani também meio titubeando nesse momento da temporada, nesta entre-safra.
Em relação a especulações, Lupe, Vamos lá. do Guarani. A gente tem alguns nomes que estão na mira do departamento de futebol do Guarani. O zagueiro Anderson Conceição, experiente, já passou pelo Vasco, estava no CRB, jogador que conhece muito bem a divisão. O atacante Gabriel Santos, né, que pertence ao Sport, pode ser emprestado para o Guarani na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E também existe o interesse no Luiz Oyama. O Luiz Oyama, aquele mesmo que passou pela Ponte, teve destaque no Botafogo, disputou a Série A desse ano pelo Goiás, mas a informação é que o Luiz Oyama ele não é uma negociação simples. Nenhuma dessas 3 negociações são simples, porque o Guarani também tem a concorrência. Mas existe aí o interesse nesses 3 atletas e dependendo aí do que acontecer, o Guarani pode anunciar de forma oficial esses 3 jogadores. Lembrando que, oficialmente, o Guarani ainda não anunciou nenhum reforço, nenhuma renovação, por enquanto, desses jogadores que estão sem contrato após o final da Série B. Ô, Carlão, do que eu apurei, assim, é improvável uma vinda do Luiz Oyama, porque tem muitos clubes, né, interessados nele ainda. Tem a vontade do jogador também, que ele quer ver se tem a oportunidade no Botafogo. É, né? até porque pra ele seria importante seguir na Série A, né, Lu? Sim. Antes, né, de tentar... Porque ele estava no Botafogo, depois foi pro Goiás que disputou a Série A, não foi bem, mas estava na Série A. Então, às vezes você dá esse passo pra trás, dependendo da situação, é legal, mas acho que o jogador ele tenta até o último minuto seguir na Série A, né? Até porque o Luiz Oyama pertence a um clube de Série A. Acho um bom jogador, tecnicamente, até acima dos padrões do Guarani. Agora, o Luiz Oyama se encaixa... Aliás, são parceiraços, né? Neto Moura e Luiz Oyama são carreiras parecidas, tecnicamente são 2 bons Onde um jogadores. vai, outro vai atrás. Agora, não desabrochou, né? Eu achava que iria desabrochar após a Série B com o Botafogo, foi um participante ativo daquela campanha. Me lembro de um jogo que o Bota fez contra o Vasco em São Januário, em que ele participa da jogada, foi o melhor em campo, foi um assombro. Mas ele não consegue se fixar num clube de Série A. Aí até o Lupe chamou atenção na nossa resenha lá da redação, tem jogador de Série A e de Série B. E eu concordo, eu acho que hoje, infelizmente para o Luiz Oyama, ele é um jogador de Série B. Por quê? Quando ele teve a oportunidade de permanecer no Botafogo, quando o Bota iria disputar a Série A, ele não ficou. E quando ele teve a oportunidade de jogar pelo Goiás a Série A, também foi um coadjuvante, né? Hora ou outra entrava, mas não foi aquele personagem importante como fora no Mirassol, como também defendeu o Botafogo na temporada de acesso. Mas, infelizmente, aí o salário, olha só, o Luiz Oyama é um jogador que financeiramente hoje está acima dos padrões do Guarani. Olha como tá difícil fazer futebol. Não é fácil não. Ó, vamos pro intervalo, daqui a pouco tem informações da Ponte, hein? Atenção, torcedor Ponte Pretana, a gente vai atualizar todos os detalhes envolvendo a Ponte. Mas antes, só dar uma passadinha com o Fábio Scheib, porque temos uma informação importante que envolve um personagem do futebol, mas não exatamente sobre o esporte, né, Fábio Scheib? Pois é, Júlio, uma notícia triste também, preocupante, né? A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Flamengo, seleção brasileira também. O jogador foi visto pela última vez ontem, quando foi a um evento em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e desde então não dá sinais não apareceu mais, não dá mais informações. E o carro do jogador foi encontrado hoje em Itaquaquecetuba, perto de Mogi das Cruzes, mas o jogador não estava presente no carro, evidentemente. Não se sabe o paradeiro de Marcelinho Carioca. A polícia de São Paulo, então, investiga. Fontes ouvidas pela reportagem do Globoesporte.com dizem que o jogador não fez contato nenhum e que está preocupado com a situação do ex-atacante do Timão, viu, Julio? Perfeito, a gente está aqui apurando, esperando boas notícias, né, envolvendo o Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians e do futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, agora são 11h47. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar.
Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Altis híbrido Premium e Corolla Cross XRX híbrido com IPVA 2024 grátis. E Yaris Sedan XL automático com entrada mais 24 vezes de R$ 1.586,06. Hilux SR diesel automática com entrada mais 24 vezes com taxa zero e 10 mil de bônus no seu seminovo IPVA 2023 grátis. Todos os anos 2023 e 2024 com 8 anos de garantia pelo ciclo Toyota. Visite a loja mais próxima, acesse o site niponicaveículos.com.br e confira. Trânsito, escolha a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupe, informações da Macaca. Vamos lá, Júlio. A Ponte Preta começa a semana também com a expectativa dos primeiros reforços para a temporada do ano que vem, porque a Macaca, assim como o Guarani, também ainda não oficializou nenhuma contratação e também ainda não oficializou nenhuma renovação de contrato. Existe uma expectativa muito alta para a permanência do Elvis e do Pablo Diego, existe também um otimismo. Gabriel Santiago pode permanecer também na Ponte Preta e tem a novela envolvendo Kaique França. A Ponte perdeu Eliel já foi embora para o Cuiabá, a Ponte Preta oficializou essa saída e pode perder o Kaique França, que foi um dos principais, se não o principal jogador da Ponte na Série B de 2022 e 2023. O Sport entrou na parada e entrou de forma agressiva para contratar o Kaique França. Por quê? O Ronaldo não. Ele é muito no Corinthians. Não é o Ronaldo. O Renan, goleiro que atuou pelo Sport nessa temporada, ele foi emprestado para o Juventude e o Sport já oficializou essa transferência. Com isso, uma das prioridades do Sport nessa janela de transferência, nesse momento de transferência, é a contratação de um goleiro e existe esse alvo que é o Kaique França. Além do Sport, Vitória também veio forte para tentar contratar o goleiro. O Goiás também fez uma sondagem, mas nada de forma mais agressiva quanto os dois primeiros clubes que citei, Sport e Vitória. Porém, o Sport está na frente nessa briga e sim, mesmo com contrato até o final do ano que vem, Kaique França pode deixar a Ponte Preta. Inclusive nos bastidores, a tendência é da saída do goleiro da Macaca, que tem por enquanto o Pedro Rocha, que o Carlão cita a todo momento aquele jogo contra o Ituano, que foi o único jogo que ele atuou, e a Ponte também negocia a renovação de contrato do Luan Ribeiro, que tinha vínculo com a Ponte até o dia 30, mas até por conta dessa situação envolvendo o Kaique França, a Ponte já tenta a permanência do, no caso, terceiro goleiro que estava no elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, as informações da Ponte, elas são mais de saídas do que de chegadas até o momento, Júlio. Pois é, Carlão, e a Ponte ela tem um histórico aí recente de goleiros, né, que sempre funcionou. Desde que eu comecei
a trabalhar assim, de forma mais presente no dia a dia dos clubes. Peguei uma boa fase do Roberto, depois veio o Lomba, Aranha, aí o surgimento do Ivan, o Igor Vinhas, né? Teve altos e baixos, assim, mas não dá pra apontar o Igor Vinhas como um cara que foi mal na Ponte. Ele foi mal quando a Ponte estava mal, no modo geral, e agora, por último, o Kaique França também. O Kaique, ele se encaixou na Ponte Preta como se fosse um goleiro da base, né? Mantendo essa escrita aí de grandes goleiros, grandes nomes que você acabou citando, fora nomes do passado, né? Agora, se essa proposta do Sport chegar, ou se ela chegou, é muito difícil concorrer, né? É um clube Série B, mais nível Série A, que com certeza deve ter um projeto de acesso para o ano que vem. O Vitória, então, já é Série A, ou seja, duas equipes fortíssimas e é praticamente inviável a Ponte brigar com estes clubes, embora o Kaique tenha contrato. Agora, o Lupe citou dois goleiros que já tiveram oportunidades, né? O Pedro Rocha, o Pedrão, naquele jogo contra o Ituano, começou mal e depois foi um personagem importante da vitória da Ponte, uma vitória que praticamente livrou a Ponte da queda, né? Porque 3 pontos fora de casa, ele foi bem. E o Luan, quando teve a oportunidade, naqueles tempos de Igor Vinhas e tal, ele também correspondeu. Agora resta saber como que está o dia a dia, né? Como que está o nível de trabalho do Pedro Rocha, e aí é com o goleiro Lauro. O Lauro, que quando chegou na Ponte, eu não acreditava muito e de repente transformou aí o Kaique França num baita goleiro, tanto é que está sendo desejado aí. Quem sabe uma oportunidade para o Pedro Rocha ou para o Luan, né? Em caso realmente de saída do Kaique França. Eu acho que são dois goleiros já experimentados e que poderiam aí, pelo menos, merecem uma observação, caso se efetive aí a saída do Kaique França. E vai ser curioso saber, é a primeira vez que o Eberlin vai ter que lidar com essa situação, né? Se o Kaique sair, de buscar um goleiro, e justamente no momento que o técnico da Ponte é um ex-goleiro. Sim, então ele não só tem o Lauro como preparador, então, e o exatamente, então assim, mas eu acho que ele já teve que lidar com essa situação com o Ivan, né? Quando ele assume, o Ivan deixa a Ponte pro Corinthians. O Igor Vinhas aí que ele traz o Kaique. Ele traz o Kaique nessas. Boa, bem lembrado. Tanto é que ele fica. Não vou falar que ele fica meio que sem informações, porque toda a negociação já tinha sido feita por gestões anteriores. Cito 2018 e cito também os responsáveis que comandaram a Ponte Preta depois da renúncia do Abdala. Então já tinha feito toda a negociação e ele fica até sem meio que informações para passar por conta da saída do Ivan. Naquela época ele foi pro Corinthians, né? Tanto é que pertence ao Corinthians. E aí ele traz o Kaique França para ser o reserva do Igor Vinhas. Bem lembrado. Então, tudo isso para dizer o seguinte: se a Ponte entende, porque ela tem ali, vamos dizer que dá para fazer uma reunião ali, ó. E aí? Brigatti e Lauro, né? O que vocês acham? Pedro Rocha dá conta? E os dois, eles têm condições e experiência para falar assim, ó, é melhor a gente buscar um cara mais experiente ou não? Dá para apostar no Luan e no Pedro, né? É claro que é uma responsabilidade defender o gol da Ponte num Campeonato Paulista em que a Ponte retorna na condição que ela vive hoje, não deixa de ser uma aposta. Porém, quando foram experimentados, Pedro Rocha e Luan, eles deram conta do recado. E até pela idade, né? Tem o quê? 22, 23, o Luan é até mais velho um pouquinho, deve ter uns 24 por aí. Eu acho que vale a pena testar sim, caso se efetive a saída do Kaique França. Agora, tecnicamente, mesmo com a possibilidade de testes com esses goleiros, mas tecnicamente a Ponte perde muito, né? Porque o Kaique faz parte daquela espinha dorsal de jogadores experientes, de jogadores referências, né? E a Ponte já perdeu o Fábio Santos, perdeu o Arthur, negocia com o Pablo Diego e Elvis, mas o Kaique França, se sair, realmente vai fazer muita falta. Mas ainda vai precisar de um goleiro, né? Não sei se um goleiro... Ah, sim, mesmo com os dois. Até porque os dois são testes, né? A gente não sabe como que vai ser o Pedro Rocha numa eventual efetivação ou o próprio Luan. É isso. Eu vou para os palpites aqui Palpites sérios, né? Do Mundial de Clube. Posso só dar essa informação rapidinho? Mas antes eu queria chamar o Lupe para dar uma informação do basquete, certo, Lupe? Isso, o time de Campinas, ele tá estranho. Porque o alemão técnico foi comunicado sobre o desligamento na semana passada
E hoje a informação é que 2 das principais jogadoras da temporada 2023 do Unimed Campinas, elas foram anunciadas pelo Sampaio Corrêa, que é um dos rivais aí do time campineiro. A Isa Sangalli e a Kaká, que são 2 grandes jogadoras, fizeram aí uma ótima temporada e agora vão defender a Bolívia querida no basquete feminino. Vamos aguardar os próximos passos aí do time feminino de basquete de Campinas, Júlio. Alerta ligado aí, vamos aguardar como será feita essa reformulação. Vamos lá, minha gente. Fluminense e Al-Ahly. Ai, meu Deus. Quem vence hoje, Fábio Scheibe? Acho que vai para os pênaltis, empate no tempo normal e nos pênaltis só Deus sabe. Nossa, que muretada, hein, cara? Ah, não, cara, não. Que falta de personalidade. O que seu coração sente. Fala Al-Ahly. Tá. Nos pênaltis. Ok. Tá bom. Vai lá, Lupe. Fluminense. E aí, Carlão? Como diz o hino, vence o Fluminense? Eu acho o jogo duríssimo, jogo difícil, mas eu vou com o coração. Flusão vence. Ô, Valmir, Fluminense? Al-Ahly. Olha que seca O pimenteira. Valmir foi de Al-Ahly. Al-Ahly também, Dani? Al-Ahly. Que seca. Agora deu uma complicada porque o Valmir... Tá quanto? Tá 3-1. Tá 3-2. 3-2. Você foi de Flu? Eu fui de Flu. Eu tô de Fluminense também. 3-3, empatamos, hein? Então vamos pros vai pênaltis. pros pênaltis. Pros pênaltis eu sou o Fábio, 43 anos, fera. Fábio Scheibe? Ô, Júlio. Fábio, ex-cruzeiro. Ah, tá. Pois não, Fábio. Tá sabendo do evento Fábio Scheibe, né? Você tá falando do Mundial de Clubes e a FIFA anunciou ontem, né, as datas do primeiro Mundial de Clubes oficialmente delas. Pode nomear assim ou não. O primeiro Mundial foi do Timão, lá em 2000, né? Mas a FIFA anunciou as datas do primeiro Mundial com 32 clubes. Vai ser nos Estados Unidos, de junho a julho de 2025. E já conta com bastante times, já estão definidos, viu? Entre eles, times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Chelsea, Manchester City, Al Hilal, o time do Neymar. Misericórdia. Também o Urawa Reds, que é o semifinalista, Urawa Reds do Japão, semifinalista, que vai jogar com o Manchester City. Mais um monte de time aí, Porto também, Benfica, Vasco não tá jogando. Bayern de Munique. Bastante time. Legal, Fabião, você concorda com o Mundial de 2000 do Corinthians, então, né? Pelas palavras, pelo seu noticiário aí? Não, a FIFA diz que é o primeiro, né? Então agora ficou claro. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma piada assim... Qual que era a piada, Júlio? Não era uma piada, né? Era uma resposta. Sim, uma resposta. Reclama no @Zé Blatter. Não, ZéBlatter@FIFA.com. Que era o... Agora o Zé Blatter nem... Não é Zé Blatter, não. É Joseph Blatter. Mas era... Como é que era? Portuguesou, entendeu? Como é que era? Zé Blatter. ZéBlatter@FIFA.com. Gente, é isso aí. Quem foi o vice-campeão mundial de 2000, Júlio? Vasco da Gama. Terminamos aqui o nosso CBN Esportes dessa segunda-feira. 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos de volta, hein? CBN Esportes. Amanhã eu tô aqui ainda, gente. Depois depois você precisa organizar. Se prepara que a manchete vai vir pesada. Hoje já veio do Japão, amanhã... Só pra descontar a raiva, né? É isso aí, amanhã a gente se vê aqui. Abraço, até a próxima. Valeu! CBN Esportes Campinas.